Vocês sabem como os oráculos funcionam? Você sabe que existe um fundamento comum entre todos os oráculos? Bola de cristal, tabuleiro Ouija, bibliomancia, tarot, runas, piromancia. Sabia que todas essas técnicas de leitura têm um fundamento em comum? É por isso que quando joga um oráculo, é muito mais fácil a gente aprender outros oráculos. Só que muita gente trabalha com esses e outros oráculos sem entender o fundamento dos oráculos. E esse vídeo de hoje é uma aula para que você entenda como os oráculos funcionam. Antes de eu falar sobre isso, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja nosso inscrito. Isso é muito importante, você se inscrever aqui no nosso canal. Ao longo do vídeo, vai dando a opinião de vocês. Eu leio todos os comentários, tá? Então eu quero saber qual é a percepção de vocês sobre o fundamento do funcionamento dos oráculos, tá bom? Inicialmente, pessoal, oráculos são utilizados pela humanidade há milênios. Há milhares de anos, nós, como espécie humana, utilizamos os oráculos. Existem diversos oráculos, desde oráculos milenares, como o I Ching, passando, por exemplo, pela leitura das entranhas de animais, leituras do tempo, formato das nuvens, movimento dos ventos, até o calendário astrológico, né, que nós utilizamos ali. Sabe o signo de Áries, Touro, Virgem? Esse grande oráculo estelar, né, que nós utilizamos e chamamos de horóscopo, também é muito antigo e é uma forma oracular. Com o tempo, os oráculos de cartas como tarô, baralho cigano, as runas muito utilizados pelos vikings, pelos nórdicos, todos esses sistemas oraculares, eles têm um ponto em comum. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que os oráculos eles são instrumentos mágicos. E todo um instrumento mágico é uma ferramenta externa ao bruxo, externo ao espiritualista, que ele utiliza para ampliar, projetar ou representar algo íntimo. O homem é o microcosmos do universo, então tudo que existe lá fora existe dentro de nós. As ferramentas que nós utilizamos são simplesmente ferramentas que nos ajudam a acessar um conhecimento interno que a gente já tem. É por isso que quem joga muito oráculo fica altamente intuitivo. Por quê? Porque aprende a se conectar, aprende a ler através de si mesmo o universo à sua volta. Os avatares, eles sabem de tudo. Um avatar, ele sabe do passado, ele sabe quem ele foi em vida passada, ele sabe do futuro, ele sabe quem ele é, ele sabe por que ele está aqui, ele reconhece as pessoas à sua volta, ele bate o olho, por exemplo, numa pessoa e ele sabe por que aquela pessoa está na vida dele. Porque ele está tão conectado ao todo que ele não precisa mais do oráculo. Nós perdemos essa conexão, né? Enquanto na Matrix, enquanto na terceira dimensão, enquanto num plano físico, enquanto ainda ignorantes dos saberes espirituais, nós perdemos esse poder. Então nós utilizamos os oráculos como uma muleta para acessar esse poder. Mas quanto mais nós utilizamos os oráculos, mais a nossa visão espiritual se abre. Então os oráculos eles vão representar fora um poder que existe dentro. É por isso que muitos oráculos que utilizam o sistema Scrying, como leitura leitura na água, leitura em espelhos, espelho negro, bola de cristal, você fica ali reflexionando até a visão externa fechar e a visão interna abrir. Os oráculos eles são representativos. Você já parou para eu pensar que todo oráculo ele é muito simbólico? Você pega ali um baralho cigano, um tarô, são símbolos, são desenhos que representam alguma coisa aonde? Do nosso inconsciente. Todos os símbolos que nós utilizamos nos oráculos, eles são símbolos do nosso subconsciente. Ou seja, está dentro de nós e nós projetamos e interpretamos fora para acessar alguma coisa que existe dentro de nós. Não é à toa que a frase máxima do oráculo de Delfos, o mais famoso da Grécia Antiga, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios dos deuses, dos homens e de tudo que existe. Ou seja, é olhando para dentro. Os oráculos, a primeira função de um oráculo é fazer você parar, sair da zona do profano
e ir para a zona do sagrado. O oráculo ele te ajuda a meditar. Toda meditação expande a sua consciência e te permite, te auxilia a galgar novos patamares. Então o oráculo ele é uma forma meditativa. Então a primeira coisa que ele faz é essa. O oráculo ele é simbólico. Pega, por exemplo, uma runa. Uma runa é um símbolo. Pega um tarô, os arquétipos que estão projetados ali. Pega o baralho cigano, símbolos. Pega, por exemplo, os odus dos búzios. São histórias, são lendas, são símbolos. Pega, por exemplo, tudo, né? Todo o oráculo ele é meio que simbólico. E ele ajuda a gente a acessar esse conhecimento interno que nós temos. Existe uma dimensão conhecida como a caixa, espírito, éter, mundo espiritual, luz astral, livro da vida, onde tudo o que existe está registrado lá. É essa dimensão que nós acessamos através do oráculo. Essa dimensão ela pode ser acessada sem o oráculo, por espíritos muito evoluídos. Mas para nós ainda limitados, a gente vai utilizar o oráculo como uma ferramenta. Então a gente puxa lá, passa por nós, é por isso que a gente embaralha, é por isso que a gente observa e projeta fora para depois fazer a releitura. Então a gente pega do subconsciente, joga para fora e interpreta no consciente. Então, é por isso que é muito comum, quando a gente vai fazer um oráculo, a gente ficar com a energia muito desgastada. Porque é a nossa energia que está sendo trabalhada. Então, esse processo, gente, a gente não pode... Por isso que se a gente estiver mal, não adianta querer jogar cartas. Porque você é a variável mais importante nessa equação. Você, enquanto oraculista, é a coisa mais importante ali do jogo. E você tem que estar bem para acessar tudo isso. Então, os oráculos, eles não têm mistérios. É claro que você precisa estudar. Cada oráculo que você pretende trabalhar, seja tarô, baralho cigano, runas, bola de cristal, borra de café, leitura na chama, tudo você vai ter que estudar. Porque há uma linguagem própria daquele oráculo. Mas a dinâmica é sempre a mesma. Tudo que existe está registrado no mundo espiritual, eu posso acessar essa informação. E para que eu possa acessar, muitas vezes eu projeto fora para interpretar. E eu acesso o mundo espiritual de modo interno primeiro. Não quer dizer, gente, que as coisas, o universo vai embaralhar as cartas para você. Você acessa nessa comunicação sua com o universo, que todos nós temos, e todo espiritualista deve desenvolver um relacionamento com o universo, com Deus, através dos oráculos ou através da intuição, né? Já falei nesse canal o quanto a intuição é importante. E através disso você projeta nas cartas. É uma coisa que você é a variável mais importante. Você é o microcosmos. É por isso que quem é vidente, quem tem domínio sobre oráculos, consegue ler a tampinha de garrafa, moedas, qualquer coisa que você põe na mão dessa pessoa, ela consegue pegar. Porque ela já desenvolveu uma conexão com o universo tão grande que ela consegue interpretar os símbolos. Ela consegue ver oráculo numa folha, ela consegue ver oráculo numa fumaça, ela consegue ver o oráculo nas nuvens. Porque ela entende que está tudo conectado e o universo conversa com ela através desses símbolos universais. O sonho não é um grande símbolo? É como o universo conversa com você. Sonhos são ótimos oráculos por causa disso. Porque é a mesma mecânica do oráculo. O sonho vem do subconsciente, projetando simbolicamente para que o consciente, né, essa parte racional, mental nossa, possa desvendar. Não existe oráculo que não funcione da linguagem simbólica dos sonhos. Então é muito interessante que vocês entendam isso. Eu sei que pode parecer amplo, mas para quem está habituado e conhece de oráculo sabe que é assim que funciona. E é por isso que quanto mais você joga oráculo, mais o oráculo vai ficando simples para você, mais a sua visão espiritual vai se abrindo, que ela vai afiando em você essa conexão espiritual. Interessante isso. Você sabia que é assim que os oráculos funcionam? Então não é que o universo vai embaralhar as cartas, é você que embaralha. E através da sua conexão com o universo, ele vai te dizer. Por isso que às vezes a gente bate o olho numa carta e você consegue ter insights muito amplos. Porque aquela resposta está dentro de você. Você só precisa de uma âncora, você só precisa de uma muleta, de uma bengala que te segure, que te ancore, para que você acesse esse conhecimento. O oraculista, enquanto ele está jogando cartas, ele sente no corpo dele as informações.
Ele, às vezes ele bate, não é, ele sabe se é um sim, se é um não, se é uma relação boa ou não, além do que ele vê nas cartas, naquilo que ele sente. Tem muito oraculista que não é bom oraculista porque fica tão focado nas cartas que deixa o sentir de lado. Se você quer ser um bom oraculista, você precisa exercitar o seu sentir, deixar as coisas fluírem. Aí você vai ser incrível. Porque essa é a função das cartas. A carta é uma âncora, é uma muleta que te permite afundar nesse universo externo e interno ao mesmo tempo. Se você não entende que o interno e o externo se conectam, você não vai conseguir trabalhar como um bom espiritualista. O primeiro vídeo aqui deste canal, até te desafio a assistir, vai lá na aba de vídeos, coloca vídeos mais antigos. Eu estou falando sobre interno e externo. Isso há anos atrás. Porque se você não entende essa associação interno e externo, você não vai entender nada do universo mágico espiritualista. Comenta aqui embaixo o que você achou, quero a sua opinião. Terminando esse vídeo, faz um Gilberto Flix, que tem muito vídeo bom aqui. E vejo vocês no próximo encontro. Beijinho e tchau, tchau!